O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos ouvem pela rádio, que nos assistem pela TV Sol, que nos seguem, nos acompanham através do YouTube, do Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Guia. Continuemos a nossa caminhada quaresmal, neste quarto domingo, chamado da alegria, simbolizada na cor litúrgica que nós usamos, uma espécie de uma parada para retomar o sentido, como fizemos lá no dia da transfiguração, uma parada para abastecer o nosso coração, a nossa alma, com esta visualização da vitória de Cristo, a vitória sobre o pecado, sobre a morte. A celebração da Quaresma neste ano, de novo prejudicada por este tempo difícil que estamos passando, nos desafia a fazermos uma caminhada diferente, talvez com mais jejum, com mais sacrifício, mas sempre com a certeza da vitória. A vitória em Cristo. O mal não poderá vencer. O mal não poderá pronunciar a última palavra. A última sentença não será da morte. No livro das Crônicas, que nós ouvimos hoje como primeira leitura, fala um pouco da infidelidade das lideranças da época, os chefes das nações que desobedeciam à lei de Deus. Deus enviou os profetas, chamado na Bíblia de os pais dos povos, os profetas, para admoestar, para exortar, para chamar a atenção. Mesmo assim, continuaram com a cabeça dura, por causa dessa infidelidade, a idolatria, a busca de outros deuses. Nabucodonosor, que era um governante maldoso, destruiu, matou, e os que sobraram mandou para o exílio. Deus
não desistiu e pediu a um outro governante, a um rei de sua confiança, para construir um templo em Jerusalém, para acolher, para restaurar a vida do seu povo. Vejam, Deus não desiste diante das quedas, da infidelidade do seu povo. Ele sempre toma uma atitude de restauração, de recuperação. No Evangelho de hoje, Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos era uma liderança importante na religião judaica. E Jesus conversa com ele, uma espécie de diálogo para uma transição de compreensão sobre a verdadeira religião, de onde vem a salvação, que vem desse Deus que é amor, que é paciência. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, enviou seu filho único, para que na cruz, levantado na cruz, como aquela imagem da serpente levantada no deserto por Moisés, Jesus é levado à cruz para salvar. Por isso nós olhamos muito para a cruz de nosso Senhor e percebemos ali o amor de Deus por nós. Deus nos amou tanto que nos enviou o seu Filho único. E é preciso que compreendamos essa presença de Jesus que salva, como luz, para iluminar também a nossa treva, a nossa vida de escuridão, as mentiras. Diz o Evangelho de hoje que quem está nas trevas não gosta da luz, porque a luz revela sua vida, revela suas atitudes. E quem não está a favor da luz deseja permanecer na escuridão. Esconder-se da verdade, esconder-se de Jesus, esconder-se de Deus, esconder-se da possibilidade de salvação. Claro que ficamos com medo do pecado, mas tenhamos mais medo ainda da atitude de não reconhecer que o pecado não tem a última palavra. Reconhecer em Jesus a possibilidade da salvação torna-nos vitoriosos diante do mal, diante do pecado e da morte. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de preocupação, de angústias, de ansiedade. As consequências da pandemia não serão somente econômicas, sociais. As consequências serão principalmente as marcas, as feridas, as perdas interiores de cada pessoa. Nós perdemos pessoas, perdemos possibilidades de um futuro melhor, perdemos a animação, eu diria a motivação para projetos que estávamos guardando, preparando desde o ano passado. Era o jovem que aguardava a formatura, era a jovem que pensava em se casar, era o agricultor que estava esperando um inverno bom. Deus mandou, mas veio a doença. Enfim, são muitas as realidades que
se tornaram como feridas em nosso interior. E nós estamos marcados, definitivamente marcados por essa pandemia. Mas não podemos perder a esperança, não podemos perder esta confiança na palavra de Deus. Não tenhais medo. E ainda mais, quem permanecer até o fim, quem perseverar, será salvo. Vamos perseverar, não vamos desistir de nada, vamos continuar firmes, sempre com esperança renovada. Não é muito simples isso. Talvez para quem ainda não tenha sido atingido na família, até seja mais fácil. Mas para essas famílias que perderam, tivemos notícias nestas últimas semanas de pessoas, casais que morreram e o filho ficou internado. O único filho ficou internado e os pais morreram em minutos de diferença. Essa semana nós perdemos na igreja mais um bispo, Dom Mauro Aparecido. Conheci pessoalmente, ele acolhia em Campo Mourão, na época, os estudantes seminaristas da Diocese de Barreiras, na Bahia. E eu tive a graça de encontrar-me com ele várias vezes, porque eu acompanhava os seminaristas da Diocese. E algumas vezes viajava a Campo Mourão, no Paraná, e era sempre um homem muito bom, muito acolhedor. E de repente, aos 66 anos, é ceifado pela pandemia. Estou dando este exemplo, mas eu estou dizendo também que a pandemia não está olhando para nós, para o título da formatura, para a conta bancária, para o status social, para as condições da vida humana, sem discriminação. É o inimigo invisível e que sabemos que está presente e precisamos tomar consciência de que ele mata. E precisamos tomar consciência de que estamos sem condições para cuidar das pessoas. O sistema público de saúde está em colapso. E nós precisamos nos cuidar. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, como tenho feito em outros momentos, um apelo às pessoas, de modo especial à juventude. Há uma dificuldade de obedecer às determinações. Há uma dificuldade em usar máscara. Há uma dificuldade em se cuidar. As pessoas parecem não sei mais o que precisa acontecer para que a gente acredite de verdade que nós estamos numa pandemia que mata indiscriminadamente. Então não é demais fazer um apelo, exortar, chamar a atenção. É difícil ficar com as igrejas fechadas. Vocês acham que é bom para o bispo, o padre, celebrar a missa com pouquíssimas pessoas, olhando para os bancos vazios? Não é bom, não é agradável, mas nós sabemos que estamos usando os meios que estão à nossa disposição para chegar às pessoas com os cuidados necessários para que a vida seja preservada. Vamos compreender, não vamos criar polêmicas, não vamos criar rebus moídos, como a gente diz. Vamos obedecer para que a gente possa em alguns dias ter uma diminuição desta situação que nos preocupa tanto. Nossa atitude deve ser essa, de obediência,
de acolhida a estas orientações, determinações das autoridades. Corremos o risco de não celebrar a Semana Santa de novo, presencialmente. Já era para poder celebrar se tivéssemos nos cuidando mais. Mas vamos aguardar, seja como for, deveremos estar firmes. Jesus não está de férias, Deus não se esqueceu de nós não vamos nos esquecer dele, por isso vamos vencer e poderemos celebrar a vitória, a Páscoa, na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo, nem lá na história do Antigo Testamento, nem nos dias de hoje. Ele está sempre conosco. Peçamos pela intercessão de São José, o pai de Jesus, que acolheu a vontade de Deus e que cuidou com ternura, com dedicação, o pai que cuida. São José é uma imagem viva do amor do Pai Celestial entre nós. Nós vamos celebrar um ano dedicado a São José e queremos lembrar as atitudes de São José e inculcá-las na cabeça e no coração dos nossos pais, dos nossos jovens, que é importante assumir a vontade de Deus para ser um jovem santo, um pai de família santo, um esposo santo, justo, como foi São José. E rezamos também sempre pela intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela nunca deixe que fiquemos tristes, abandonados, mas nos acolha com seu manto materno. Amém.